Agora deixa eu voltar a conversar com a doutora Alice Franca, que é angiologista. Lipedema é o assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. E tem pergunta também no nosso zap, viu? Interage comigo no 991050400. Vamos ver aqui a pergunta que abre, né, essa nova etapa aqui no quadro Só Saúde. A Ingrid Franco pergunta o seguinte: para dar o diagnóstico do lipedema, é por qual tipo de exame? É sanguíneo? É por imagens? Como é que é feito esse diagnóstico, doutora? Então, na grande maioria das vezes, ele é clínico. A gente consegue fazer sem nenhum tipo de exame. No consultório, durante a consulta, a gente já faz esse diagnóstico. O que dá mais dificuldade em dar o diagnóstico são os casos mais iniciais, né? Sim. Os estágios, aqueles estágios que a gente estava falando, o tipo 1. Mas os outros, eles são bem visíveis e a gente consegue dar sem nenhum tipo de exame. Identifica com mais facilidade, Com né, doutora? certeza. Ou no caso sem aí, dúvida. quem dá esse diagnóstico é o médico angiologista, nesse Exatamente. caso? É o médico angiologista, cirurgião vascular, que dá esse diagnóstico. Só que o tratamento, né, já falando um pouquinho, precisa de uma equipe multidisciplinar. Certinho. O angiologista sozinho não vai conseguir, né, tratar de forma efetiva esse paciente. Então, precisa sim do diagnóstico, mas precisa de toda uma equipe para a gente fazer bem feito o tratamento. A doutora já falou aqui, né, sobre os estágios, né, as fases, digamos assim, do lipedema. E a gente tem uma ilustração até aí para mostrar, para você conseguir entender que estágios são esses, tá? Vamos mostrar aí na tela, no nosso... Aqui, ó, do jeitinho que você está vendo aí, são estágios, né, doutora? A gente consegue Isso. perceber uma diferença bem sutil da primeira para a segunda imagem. Exatamente. E a partir ali da terceira é que a gente consegue ver que esse lipedema está bem mais inflamado. É assim que a gente pode falar? Exatamente, bem mais passando por um processo inflamatório muito maior. Mas aí, voltando um pouquinho à imagem para eu poder dizer, né, para as pessoas que estão em casa entender, Sim. o tipo 1, que seria essa primeira imagem, ele vai mostrar mais o quê? Não é tão visível como a gente está conversando, mas quando a gente passa a mão na pele desse paciente, a gente consegue perceber algumas nodulações, Certo. que é do processo inflamatório. Já o tipo 2, que nessa imagem a gente não consegue perceber tanto, mas já existe um pouco de flacidez. Essa pele ela já fica um pouco mais flácida, não é compatível com a idade do paciente. Então, às vezes, um paciente bem jovem já começa a ter mais uma flacidez nessa pele, que não deveria existir, claro, além das nodulações e do aspecto maior de como se fosse uma celulite, tá certo? E nesse tipo 3, a gente vê mais o quê? Além dessa flacidez estar muito mais acentuada, a gente chega a ver algumas dobras já mesmo, né, de gordura nesses pacientes. Isso quando acomete principalmente essa área de quadril e coxa. Às vezes o joelho a gente não consegue perceber. Nossa. O joelho do paciente ele fica encoberto. E nessa fase 4 já está bem avançado e já existe sim um comprometimento também de um sistema que a gente tem, que é o linfático, que é exatamente esse sistema que ajuda na drenagem, né, de líquidos do nosso corpo inteiro. E aí nas pernas vai ter esse prejuízo com esse edema que a gente viu na foto, né, bem mais acentuado também. Se a pessoa não começa a tratar na fase 1, ela pode chegar a essa fase 4, é isso, doutora? Com certeza. Pode sim, principalmente se ela tiver hábitos de vida ruins, né? Um estilo de vida ruim. Então, a alimentação do paciente de lipedema ela é fundamental. A gente fala muito de uma alimentação anti-inflamatória, desse acompanhamento nutricional, que é muito importante para o paciente que tem lipedema. Eu tenho pacientes que dizem até assim, eu faço tudo direitinho, mas quando eu saio da dieta parece que eu dei 10 passos para trás. E é mais ou menos isso mesmo. Tem algum alimento ou alguns vilões para quem tem lipedema? Esse aqui não coma de jeito nenhum, senão vai piorar a situação, doutora? Ah, tem vários, né? Mas a gente pensa assim, né? Queijo, o próprio queijo, a gente acha que é um alimento super saudável, mas tudo que tem lactose tem inflamação e piora muito nos casos de lipedema. Fora as outras açúcares, né, carboidrato, a gente tem que evitar, mesmo não tendo lipedema. Mas os pacientes de lipedema, eles sofrem bastante porque existe uma necessidade de restrição. Além dessa questão da dor, do desconforto, a própria autoestima é abalada também pelo lipedema, né, doutora? Pode evoluir para algo ainda mais grave?
Então, pode, né? Se a gente chega nesse estágio 4, pacientes que chegam a ter essa perna muito maior, muito pesada, com dificuldade de mobilização, é um paciente que pode evoluir para ferimentos, né? Um paciente que pode ter vários processos de infecção. Sim. Então, sem dúvida, sempre pode evoluir para um estágio pior, mais grave, mas claro que quanto antes é identificado e tratado, a gente tem grande chance de não evoluir. Formas de tratamento também, né? Ainda bem, pelo menos é o que eu tenho percebido, inclusive na mídia, nas redes sociais, as pessoas estão falando cada vez mais, estão disseminando informação. Isso já é um ponto muito positivo, mas só a informação não basta, né, doutora? Tem que agir, né? Com certeza, tem que agir. Como é que é esse tratamento? Então, o tratamento, ele precisa dessa associação, né, de vários profissionais. Então, o nutricionista, a nutricionista é muito importante para essa alimentação. A questão da fisioterapia também, porque a gente já aqui falou várias vezes desse acúmulo de líquido, dessa dificuldade de drenagem. Então, as drenagens são muito importantes. E o papel do cirurgião vascular coordenando, né, também tudo isso, fazendo a compressão, que também é feita muitas vezes na insuficiência venosa, e como a gente falou, existe muita, né, varizes nesses pacientes com lipedema, então a manutenção da compressão ela é fundamental para reduzir esse inchaço, dar mais qualidade de vida ao paciente, assim como o tratamento também, né, dessas varizes junto com todo o restante do tratamento. E claro, existem medicações que vão auxiliar, tá certo? Não vão tratar, mas vai auxiliar bastante nesses sintomas. E em caso de cirurgia, a gente deixa sempre isso para um último caso, tá certo? Então, essa questão da lipoaspiração, que existe esse conjunto do cirurgião vascular com o cirurgião plástico, é sempre o último ponto, né, de tentativa e de tratamento para esses pacientes. Muito bem, muito obrigada, viu, doutora? Vou deixar aqui o Instagram da doutora Alice Franca, é facinho de encontrar, basta acessar o nome dela, @AliceFranca, para mais informações, ela que é angiologista, né? Volta e meia vem aqui para o Mulher Demais com outros assuntos também. Então, muito obrigada, viu, doutora, pela participação e boa semana, mais saúde para a gente. Amém, eu que agradeço, viu? Estar sempre aqui podendo participar e conversando com você. A gente que agradece. Até a próxima. Até. Um cheiro.